Vamos agora falar de saúde. Estou aqui recebendo o Dr. José Trotti. O Dr. José Trotti, ele é médico, cardiologista, e a gente vai falar de um assunto muito importante, que é atividade física e hipertensão. Vamos entender como isto estar aliado pode ajudar e muito na nossa saúde, não é, doutor? Boa tarde. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Muito bom recebê-lo, viu? Bom, que a gente sabe que atividade física, beber água, hábitos alimentares é bom para a saúde, é clichê, a gente sabe. Agora, quando se trata de uma paciente ou um paciente que é hipertenso, as recomendações, imagina, tem que ser um pouquinho redobrado, né? Sim, com certeza. A gente sabe que a hipertensão é o principal fator de risco causador de infarto do coração, né? O infarto do miocárdio e AVC, né? Que são as principais causas de morte no Brasil. Então é fundamental o controle da pressão e o exercício físico é uma grande ferramenta que vai auxiliar no controle dessa pressão a médio e longo prazo. Precisa cuidar, né, gente? Nós preparamos um roteiro muito interessante para vocês entenderem da importância da atividade física para tudo isso, a pressão alta. O primeiro deles, doutor, reduz a retenção hídrica. Pessoa que retém muito líquido pode ter um probleminha com a pressão também. Com certeza. E é interessante que a retenção hídrica, muitas vezes, é até um paradoxo, a retenção hídrica muitas vezes está relacionada à baixa ingestão de água. Né? Então, assim, uma das recomendações que a gente dá é que a pessoa aumente a ingestão de água. Então, só esse critério, só você fazendo isso, você já ajuda a melhorar essa retenção hídrica e, consequentemente, diminuir o risco de hipertensão. Também a questão de diminuir a ingestão de sódio, de sal. Né? Uma dieta com muito sal aumenta o risco de hipertensão. Então, para diminuir a retenção hídrica, além de aumentar a ingestão de água, você também diminui a ingestão de sal. Também o álcool aumenta a retenção hídrica, então aumenta o risco de hipertensão por tabela. Então é um dos fatores também que tem que ser controlado, né? A ingestão do álcool. Tá vendo, gente, a importância disso tudo? Mais um fator importantíssimo, abandono do cigarro, imediatamente. Com certeza, cigarro é um fator de risco isolado, não só para hipertensão arterial, mas para infarto e para AVC, fora todas as outras consequências de câncer, enfisema pulmonar e por aí vai. Então, não tem sentido as pessoas continuar fumando hoje em dia com tanta informação, com tanto conhecimento dos males que faz, as pessoas ainda continuarem fumando. A gente sabe que não é tão simples assim, mas as pessoas têm que fazer o esforço de, pelo menos, ir reduzindo gradativamente até um momento que ela vai conseguir cessar esse hábito que é tão danoso para o organismo. Nossa, gente, verdade. Tão fora de moda, né? Meu Deus do céu. Participe no 3027-9622 é o nosso programa. Se você é hipertenso, tem problemas com o controle da pressão alta, atividade física, entenda essa relação, é o tema que nós estamos aqui com o Dr. José Trotti, que é cardiologista, ao vivo aqui no programa hoje. Mais olha um outro fator importante, controle de peso. Sabe, doutora, a gente fala tanto disso aqui, os assuntos se relacionam tanto a esse controle de peso e a população brasileira, mais da metade, está com sobrepeso. Exatamente, a incidência de hipertensão no brasileiro hoje é acima de 30% e pacientes idosos acima de 50%. Uau! E fora aquelas pessoas que são hipertensas e nem se dão conta, né? Porque às vezes não faz uma avaliação, não mede. E a maioria das pessoas que são hipertensas são assintomáticas, então muitas vezes a pessoa está hipertensa e nem se dá conta. E na questão do peso, é um dos principais causadores de hipertensão, principalmente agora esse período de pandemia que a gente passou aí, as pessoas pioraram os seus hábitos alimentares, passaram a ficar muito mais sedentárias por conta de ficar muito reclusa, e isso aumentou muito a obesidade e sobrepeso, a incidência. E isso, consequentemente, aumentou os casos de hipertensão arterial. Então, o controle de peso é importantíssimo no combate à pressão alta. Mais e aí, resumindo meio que tudo isso que a gente está falando, além de combater o excesso de peso, ao sedentarismo. Nossa Senhora, como é preciso colocar esse povo para se mexer, né, doutor? E é uma coisa tão simples, e o exercício físico, não só pela questão da hipertensão, né, que ele ajuda a controlar a pressão a médio e longo prazo, você consegue muitas vezes detectar no consultório, você consegue reduzir a dose dos medicamentos para a pressão que ele está tomando quando ele faz atividade física, começa a perder peso, né? Porque ele começa a melhorar toda a parte hormonal, a parte metabólica, melhora a composição corporal, diminui gordura corporal. Muitas vezes, quando você associa o exercício aeróbico, que é o exercício como corrida, natação, bicicleta, né? A mesma caminhada, Isso que eu ia perguntar. né?
Pode também, para começar uma caminhada regularmente ali de 30 a 60 minutos, pelo menos ali 4 a 5 vezes por semana, tudo já faz uma baita diferença na melhora de composição corporal e, consequentemente, controle da pressão arterial. Nada deve ser negligenciado. Às vezes falar só uma caminhadinha, poxa, melhor do que ficar em casa, né? Com certeza. Para começar, é muito melhor do que você ficar parado. E aí você já começa a ter os benefícios, né? Já não é mais sedentário, né? Começou a caminhar todo dia um pouquinho, já não é mais sedentário. Fora a questão da ansiedade também, André, Ótimo. que é um fator de risco para a hipertensão. Olha. O estresse e a ansiedade, que está relacionado com a questão, principalmente nesse período da pandemia, que piorou muito, né? A necessidade de uso de medicamentos. O exercício físico diminui muito a ansiedade, o estresse, melhora o sono. Então você consegue reduzir, vamos né? chegar nesse ponto importantíssimo que ele tocou, mas antes de falar da qualidade do sono, né? Ah lá, vamos lá já nele então, antes da gente falar, a gente vai falar da qualidade do sono, mas como você citou o estresse e a ansiedade, o manejo disso, e realmente estamos vivendo uma época de muita ansiedade. Muito. E a ansiedade e o estresse são fatores de risco isolados também para a hipertensão. Muitas pessoas estão hipertensas puramente pela questão da ansiedade e transtorno de ansiedade de modo geral, síndrome do pânico, né, depressão. E aí isso tem que ser combatido também. Causa hipertensão. Olha. Principalmente a ansiedade e o pânico, né? Aumenta muito porque tem uma descarga hormonal absurda, né? Isso faz com que as artérias fiquem mais contraídas, o coração fique batendo mais acelerado, acaba causando hipertensão a médio prazo. Então, muitas vezes, não é só simplesmente passar remédios. Muitas vezes você tem que tratar a ansiedade, ver o que está causando, os fatores que estão desencadeando essa ansiedade e tratar. Então, não é só simplesmente passar o medicamento e achar que está resolvido, né? Tem que ir na raiz do problema. Claro, sempre. Sempre. Essa investigação e, às vezes, até um controle multiprofissional, né? Com certeza. Para poder ajudar nesse combate ao estresse e à ansiedade. Mais um fator importantíssimo, gente, agora sim, a qualidade do sono. O brasileiro dorme mal, hein, doutor? Já trouxe esse tema aqui, vou trazer de novo, porque, meu Deus, quando a gente abre os números, assusta a quantidade de pessoas que estão dormindo mal. E aí entra vários fatores, né? Essa vida corrida que a gente leva, a gente não relaxa, a gente não descansa, né? Eu pego no consultório muitas vezes pessoas que não tiram férias. Às vezes o cara está 3, 4, 5 anos sem tirar férias. Muita sobrecarga de trabalho, sobrecarga de informações, uso de celular à noite, ou computador, tablet à noite. Isso tudo você estimula o teu sistema nervoso, então você não tem como relaxar e descansar. Então, esses hábitos que a gente tem também errados fazem com que a questão da insônia seja um problema crônico hoje, um problema gravíssimo, que precisa ser corrigido. E, novamente, a atividade física entra nessa questão aí, porque a pessoa, quando faz atividade física, ela chega à noite, ela está cansada, tanto fisicamente quanto mentalmente. Então, ela está num processo mais de desligar. E o organismo precisa dormir, o organismo precisa, porque nesse período da madrugada é que ele se repara, ele começa a reparar. Ele libera hormônios que vão fazer anti-envelhecimento, ele libera hormônios que vão fazer um reparo e restauração de tecido celular para recuperação para o dia seguinte, para as novas demandas do dia seguinte. Isso é muito importante, né? Nossa, controle do sono. Basta ficar uma noite sem dormir para você ver o quanto que ela é importante para a nossa saúde. Mais um fator importante, gente, o controle glicêmico. Explica isso pra gente. Esse é um outro problema da atualidade, né? As pessoas estão se alimentando tão mal, a questão do açúcar, né? Hoje sabe que o maior vilão para a saúde é o açúcar. Olha. Não é nem o sal em excesso também, mas o açúcar é o principal vilão, causador de resistência à insulina, sobrepeso, obesidade. Então, a questão da alimentação, do diabetes é consequência. Quando a gente fala que a pessoa está com diabetes, é o final ali, ela já está anos de uma alimentação desequilibrada, de alta ingestão de carboidratos simples e falta de atividade física, de forma que chega ao ponto que o pâncreas entra numa insuficiência total e ela está com a insulina lá elevada e isso tudo vai gerar toda a repercussão inflamatória, risco de infarto, risco de AVC, risco de problema renal, porque acontece que o diabetes ele acomete todo o sistema vascular. E tão silencioso e negligenciado, né, doutor? Exatamente. Meu então é uma tragédia o que a gente está vendo, né? Mas é o que você falou desde o princípio. Esses hábitos tão simples que as pessoas, qualquer um pode começar a fazer hoje. Você começar a fazer uma caminhada hoje, você parar de ficar comendo doce e carboidratos em excesso, a partir de hoje. Você começa a ter mudanças, em pouco tempo você vai ter as mudanças positivas para a tua saúde. Gente, é claro, né? Resumindo tudo isso, uma saúde cardiovascular. Procure o médico cardiovascular pelo menos uma vez ao ano para ver se está tudo bem, né, doutor? Incluir no check-up anual. Com certeza. Sempre necessário fazer os exames laboratoriais, fazer exames de imagem para detectar eventuais obstruções que já estejam acontecendo nas artérias do coração e atuar de forma
pontual para evitar o infarto. É possível você fazer, através dos exames, você descobrir o problema antes e solucioná-los, né? Eu peguei agora, essa semana passada, um paciente assintomático, em que ele foi fazer exame de rotina e estava com obstrução da carótida grave. E depois, para a gente avaliar o coração, ele descobriu que estava com mais 2 obstruções graves no coração. Ave Maria. Assintomático. Obstruções acima de 80% das Se não tivesse, estava infartando, não sabia Ele nem poderia por quê. infartar a qualquer momento. Meu Deus, importantíssimo isso. Aprendendo sempre aqui no nosso programa, doutor José Trotti, médico aqui com a gente. Obrigada, doutor. Obrigado, eu que agradeço sempre a oportunidade. Puxa vida. Estamos à Nosso disposição. vizinho, agora ele vai ali no consultório, né? Atender os pacientes que certamente já estão esperando para cuidar da saúde do coração. Isso é maravilhoso.